Coloque os fones e abra sua mente. A vida espiritual não é algo que a gente pode deixar para depois, porque tudo começa no invisível. É no invisível que a nossa força é renovada. É no invisível que nossas batalhas são vencidas. E é no invisível que Deus trabalha enquanto a gente espera. Tem gente que acha que espiritualidade é só ir na igreja no domingo ou repetir palavras decoradas antes de dormir. Mas espiritualidade é muito mais do que isso. É o jeito que você trata as pessoas. É o que você pensa quando ninguém está vendo. É o que você faz quando tem a chance de escolher entre o certo e o mais fácil. Você pode estar pedindo por um milagre há anos, mas será que você está preparado para receber o que pediu? Deus não vai te entregar algo se Ele sabe que isso vai te afastar dele. Às vezes, a espera é proteção. Às vezes, o silêncio é cuidado. E a resposta que você quer não vem porque, primeiro, você precisa crescer por dentro. Tem muita gente que quer prosperar, mas tem a alma ferida. Quer viver o novo, mas não soltou o velho. Quer viver o plano de Deus, mas continua com atitudes que desonram o propósito. E isso não é julgamento, é um alerta. Porque eu sei que às vezes a gente se perde. A vida machuca. Pessoas decepcionam. Sonhos morrem. E o coração se endurece. Mas mesmo assim, Deus continua te esperando. Ele continua te chamando. E tudo o que Ele quer é um passo seu na direção dele. Você não precisa saber como vai ser. Você só precisa confiar. Porque quando você se alinha espiritualmente, as coisas começam a se encaixar. Deus começa a te mostrar o que é dele e o que não é. Começa a tirar pessoas da sua vida, fechar portas que você queria que ficassem abertas e abrir caminhos que você nem sabia que existiam. E tudo isso dói, porque crescer dói. Mas estagnar dói muito mais. Ficar onde você está, sabendo que existe um chamado maior, é como viver uma vida emprestada. Você sente que tem algo te puxando, mas não sabe exatamente o que. Eu vou te dizer. É o seu espírito te chamando de volta para casa. Te lembrando que você foi criado para viver em luz, em paz, em propósito, em aliança com Deus. Não ignore os sinais. Se a vida está pesada, se os dias estão vazios, se a alegria parece ter sumido. Isso não é normal. Isso é o seu espírito pedindo socorro, pedindo direção, pedindo alimento. E não, você não vai preencher esse vazio com mais dinheiro, mais likes, mais distrações. Isso só te afasta ainda mais da cura real. A cura começa quando você se rende, quando você para de lutar com a vida e começa a confiar no tempo de Deus. Quando você entende que a sua energia precisa ser cuidada tanto quanto o seu corpo, que você precisa de descanso, mas também de oração, que você precisa de foco, mas também de fé. Tem pessoas que vivem em guerra com elas mesmas e nem percebem. Se culpam o tempo todo, se cobram por tudo, se olham no espelho e só veem defeitos. Isso destrói a sua energia. Isso afasta você da sua essência. E deixa eu te lembrar de uma coisa importante. Você é a imagem e semelhança de Deus. Isso significa que existe algo divino dentro de você. E o inimigo faz de tudo para você esquecer disso. Ele usa distrações, ansiedade, comparações, medo, tudo para te afastar da sua identidade espiritual. Mas agora é hora de voltar. Voltar para você. Voltar para a sua essência. Voltar para a presença de Deus. Quando você se olha com amor, você cura suas feridas. Quando você se trata com mais gentileza, você eleva a sua frequência. Quando você perdoa, solta e segue. Você se liberta. E quando essa transformação acontece por dentro, o mundo lá fora responde. Pessoas começam a te tratar diferente. Oportunidades aparecem. Portas se abrem. Porque a sua energia mudou. E tudo ao seu redor sente essa mudança. Agora escuta isso. Não existe nada mais poderoso do que uma pessoa cheia de fé, conectada com Deus e com o coração em paz. Porque essa pessoa não precisa correr atrás das coisas. As coisas começam a correr atrás dela. Isso é favor, isso é graça, isso é alinhamento espiritual. Então, não importa onde você esteja hoje, se está no fundo do poço, se está cansado, se sente sozinho, saiba que você não foi esquecido.
Deus ainda tem planos lindos para sua vida. Mas Ele precisa que você volte, que você confie, que você entregue, porque a partir do momento em que você se rende, Ele começa a agir. E nada, absolutamente nada, pode impedir o que Ele vai fazer quando você estiver pronto. E sabe como você começa? Em silêncio. No seu quarto, no seu canto, em oração. Fala com Deus como se estivesse falando com seu melhor amigo. Conta o que está doendo. Conta o que você não entende. Agradece pelo que ainda não veio. E pede direção. Porque Deus escuta. Ele sempre escuta. A sua energia vai começar a mudar. Sua mente vai começar a clarear. Seus sentimentos vão se organizar. E tudo o que parecia confuso vai começar a fazer sentido. Você já sentiu que a sua vida está travada? Como se você estivesse fazendo tudo certo, mas nada anda? E se eu te dissesse que talvez o problema não esteja fora, mas dentro de você? Talvez seja a sua energia. Talvez seja o que você anda cultivando na sua mente e no seu espírito. Tem horas em que tudo parece dar errado. Os dias passam e você sente que está lutando contra uma maré invisível. Você acorda cansado, sem motivação, e parece que está carregando um peso que ninguém vê. Mas eu preciso te lembrar de uma coisa muito importante. Nada muda por fora, até que você mude por dentro. E não, isso não é papo de autoajuda barata. Isso é real, é espiritual, é profundo. A sua vida é um reflexo direto da sua energia. E a sua energia é alimentada todos os dias pelos seus pensamentos, suas palavras, seus hábitos e, principalmente, pela sua fé. Nesse vídeo, eu quero te mostrar como a sua conexão com Deus, sua mente e suas atitudes estão moldando a sua realidade, mesmo quando você não percebe. E se você assistir até o final, vai entender por que tantas pessoas vivem presas num ciclo de frustração e como você pode quebrar isso ainda hoje. A primeira coisa que você precisa entender é que a sua energia espiritual influencia tudo à sua volta. Você pode ter talento, inteligência, oportunidades, mas se a sua energia estiver poluída, nada flui. E sabe o que mais suja a sua energia? A reclamação constante, o vício em redes sociais, o hábito de se comparar com os outros, a falta de gratidão e, principalmente, a distância de Deus. Quando você se afasta da sua essência, daquilo que te fortalece espiritualmente, é como tentar encher um copo com um furo no fundo. Você até tenta, mas nunca se sente cheio, nunca se sente em paz. Tem hábitos que parecem inofensivos, mas estão te destruindo por dentro. Dormir tarde todos os dias, alimentando ansiedade e cansaço. Passar horas vendo a vida dos outros e esquecendo de cuidar da sua. Guardar mágoas antigas que só te prendem ao passado. Falar mal dos outros e vibrar numa frequência de julgamento e inveja. E o pior de todos, não falar com Deus. Você pode não perceber, mas a oração é uma arma poderosa. Quando você ora, você se reconecta com a fonte da vida. Você limpa sua alma. Você alinha sua energia. O mundo espiritual é real. E se você não fortalece o seu lado espiritual, você se torna presa fácil para o desânimo, para o medo, para a escassez. Sabe aquela sensação de que tem algo sugando sua paz? De que está tudo pesado? É porque você deixou sua energia aberta, vulnerável. E quando a luz apaga, a escuridão se aproveita. Mas a boa notícia é, você pode acender essa luz agora mesmo. Pare de tentar resolver tudo sozinho. Pare de carregar o mundo nas costas. Deus não quer te ver cansado, exausto, frustrado. Ele quer te ver vivendo com propósito, com paz no coração, com alegria verdadeira. Mas para isso, você precisa voltar para Ele. Precisa se reconectar. A oração, a leitura da palavra, o silêncio. Tudo isso te realinha. Você não precisa de mais um curso, de mais um vídeo motivacional. Você precisa de presença espiritual. Talvez você esteja esperando que algo mude lá fora. Mas Deus está esperando que você mude aqui dentro. Você não precisa ser perfeito para começar. Só precisa estar disposto. Quando você muda a forma como pensa, como fala, como ora,
Você muda a sua energia. E quando a sua energia muda, as portas começam a se abrir. Você atrai coisas boas, pessoas boas, oportunidades que estavam travadas, porque agora você está vibrando no espírito. Você está alinhado com o céu. Então, respira fundo agora. Fecha os olhos por alguns segundos e repete comigo. Eu libero o passado. Eu solto o que me trava. Eu me conecto com Deus e eu estou pronto para viver a vida que Ele preparou para mim. Sente essa paz? Isso é a sua energia mudando. Isso é o seu espírito se levantando. E a partir de agora, nada mais será como antes.